Olá, turma de Administração Financeira. Estou fazendo um vídeo aqui para falar de alguns detalhes do nosso trabalho disciplinar, tentando esclarecer algumas questões que alguns levantaram aí na nossa última aula, no nosso último encontro. Bom, nosso trabalho disciplinar, ele começa aqui com as diretrizes das etapas. Nós temos aqui letra A, B, C, D e E, onde solicitam realizar alguns cálculos. Então, vamos ler aqui o que está informando na letra A. Elaborar os cálculos dos indicadores financeiros de curto prazo. Qual o indicador que solicita? LI e suas respectivas interpretações. Preciso fazer todos os cálculos de curto prazo? Não. No trabalho está solicitando LI. Na letra B, elaborar os cálculos dos indicadores de longo prazo. Preciso fazer todos os indicadores de longo prazo? Não, apenas os solicitados aqui no nosso trabalho. Solvência geral, grau de endividamento e grau de garantia de capital de terceiros. Correto? Muito bem. Elaborar os cálculos dos indicadores econômicos. Lucratividade. Todos os indicadores de lucratividade? Não, só o que solicita o nosso trabalho. LB, lucratividade bruta. Elaborar os cálculos dos indicadores econômicos, rentabilidade. Rentabilidade do capital próprio, somente esse. Elaborar os cálculos de análise econômica. Margem de lucro e taxa de retorno de capital de terceiros. Só o que pede aqui, certo? Não precisamos fazer outros cálculos, precisamos fazer apenas aqueles que são solicitados no trabalho disciplinar. Bom, esse é um primeiro ponto. Abaixo nós temos uma observação importante a ser seguida. Tá? Nós devemos demonstrar todos os cálculos, ou seja, mostrar como a gente chegou ao valor final, né? Considerando duas casas decimais após a vírgula, certo? Seguindo, é claro, as regras de arredondamento da matemática. Abaixo, nós encontramos os dois demonstrativos necessários aos nossos cálculos. Nós temos o balanço patrimonial da empresa e nós temos o DRE desta mesma empresa, certo? Então, sabemos que em alguns cálculos nós vamos necessitar de valores apenas do balanço, em outros cálculos nós vamos precisar de valores do balanço e do DRE também, certo? Então, daqui sairão a coleta dos dados que necessitamos. Vamos agora aos cálculos solicitados. Aqui a parte de resoluções, onde nós devemos apresentar os nossos cálculos. Já deixei antecipadamente aqui as fórmulas. Lembro que na letra A pedia para a gente elaborar cálculo de indicador financeiro de curto prazo, mais especificamente o LI, né, liquidez imediata, certo? Onde estão as fórmulas? Para a gente encontrar essas fórmulas de uma forma mais rápida e fácil, nós temos no Moodle, como vocês têm acesso, né, uma pequena apostila de fórmulas. Vocês têm essas mesmas fórmulas lá na apostila, vocês têm essas fórmulas no mural do Classroom, no dia da aula em que falamos e exercitamos essas fórmulas. Né? Nos slides de apoio também, que foram postados lá no Classroom, também tem essas fórmulas. Se nós quiserem ter acesso a elas de uma forma mais concisa e mais rápida, esse arquivo em PDF que está lá no Moodle, né, tem todas as fórmulas de uma forma mais concisa, concentrada, certo? Então, vamos ver aqui que nós temos, por exemplo, a fórmula da solvência geral, ativo total, dividido pelo passivo exigível, tá? Bom, as fórmulas coletadas na nossa apostila de fórmulas, nós colocamos no espaço correspondente aos cálculos necessários a serem feitos, correto? Bom, primeiro cálculo, letra A, liquidez imediata. Disponibilidades, vamos lá, liquidez imediata, disponibilidades pelo passivo circulante, certo? Então, disponibilidades, passivo circulante. Onde nós encontramos o valor de disponibilidade e passivo circulante? São dois elementos do balanço patrimonial. Né? Aprendemos isso lá na disciplina de contabilidade, no primeiro ciclo ainda. Certo? Revimos tudo. Agora a nossa disciplina de administração financeira, só que agora analisando indicadores. Tá?
Então, vamos encontrar disponibilidades e o passivo circulante. Bom, estamos aqui no nosso balanço patrimonial. O primeiro item aqui do nosso ativo circulante é disponibilidade. Qual é o valor? Está aí o valor, né? 3.625 com 253. Vamos copiar esse valor e vamos levar lá para o nosso cálculo de liquidez imediata. Certo? Está aqui o nosso valor, nosso cálculo de liquidez imediata. Certo? Vamos fazer a inserção sem a formatação. Dividido pelo nosso passivo circulante. Então, nosso passivo circulante aqui no balanço patrimonial, passivo circulante identificado, vamos copiar 4.324 com 850. Vamos colar aqui, sem formatação. 4.324 com 855. Tem os dois valores. Aqui a disponibilidade, aqui o passivo circulante. Igual, divido um valor pelo outro e encontro aqui, então, a minha resposta. A minha liquidez imediata. Certo? O importante é que nos nossos indicadores, cada um deles, né, vai ter um significado. Ou seja, uma interpretação, né, um significado daquilo que foi encontrado em termos de valor. Liquidez imediata, eu vou encontrar um valor aqui, esse valor significa alguma coisa em termos de liquidez para a empresa. Então, aqui a gente precisa, né, olhar para o balanço e verificar que disponibilidade é um elemento do ativo, certo? Ou seja, onde eu tenho meus bens e direitos. E o passivo circulante, que é o outro elemento do cálculo da liquidez imediata, é do passivo, onde eu tenho lá, né, meus deveres, obrigações, certo? Então, é uma relação entre as minhas possibilidades de pagamento em relação às minhas obrigações, certo? A depender do valor que nós encontrarmos aqui, será dada uma determinada interpretação para esse valor. E, obviamente, a gente deve buscar na teoria, na nossa apostila, o significado. O que é LI, né, e o que significa este valor. Na leitura lá sobre liquidez imediata, nós vamos encontrar que os valores satisfatórios para empresas comerciais e industriais devem ficar na faixa de 0,08 a 0,12, certo? Então, isso significa que valores abaixo de 0,08, a empresa pode encontrar dificuldades de pagamentos, né, tendo em vista as suas disponibilidades serem muito baixas. Se esse valor estiver acima de 0,12, nós vamos encontrar uma certa concentração de recursos lá no nosso ativo, em termos de disponibilidades, excessiva, significando que a empresa, né, poderia deslocar esses recursos em uma determinada quantidade para financiar, por exemplo, projetos de desenvolvimento, novos produtos, marketing e assim por diante. Uma necessidade de deixar um valor mais expressivo em disponibilidades, o dinheiro que estaria parado ali, sem ser investido na própria organização, certo? Então, tem uma interpretação a ser feita a partir do valor encontrado. Se encontrarmos o valor dentro da faixa, né, de 0,08 a 0,12, significa que a empresa tem, então, capacidade de gestão suficiente para cumprir com as suas obrigações, né, sem enfrentar problemas, né, de ordem financeira para pagamento das suas obrigações de passivo e também sem ter dinheiro em excesso parado nas disponibilidades, sem ser aplicado em investimentos, né, em novos produtos, marketing e assim por diante. Muito bem. Vamos começar aqui na letra B. Nós precisamos elaborar os cálculos de indicadores financeiros de longo prazo. Solvência geral, ativo total por passivo exigível. Então, precisamos encontrar lá, no nosso balanço, o valor do ativo total, certo? Vamos olhar no balanço o valor do nosso ativo total. Está aqui, total do ativo, esse valor aqui que nós vamos utilizar para dividir pelo passivo exigível, que é a parte de baixo da nossa divisão. Passivo exigível é passivo circulante
mais o passivo não circulante, certo? Então, vou somar este valor do passivo circulante mais o valor do passivo não circulante, certo? É isso que a gente faz na forma da solvência geral, certo? O valor que eu tiver encontrado a título de total do ativo, eu vou dividir pelo passivo exigível, que é o nosso passivo circulante, mais o nosso passivo não circulante. São os dois valores lá. Depois, o resultado, eu vou pegar o ativo total, vou dividir pela soma dos dois, e vou encontrar aqui meu resultado de solvência geral, certo? Há uma interpretação também a ser feita a respeito de solvência geral. Nós precisamos ir até a apostila, buscar o conceito de solvência geral, seu significado, né, e construir o texto a respeito da interpretação, certo? Mas aqui nesse primeiro momento estamos fazendo os cálculos, né? As interpretações vão ser depois colocadas no campo adequado. Então, achei o cálculo de solvência geral, depois falamos mais especificamente das interpretações. Grau de endividamento. Né? Tem que fazer, então, passivo exigível dividido pelo ativo total. Aqui são os dois elementos que eu já olhei no balanço. Né? Vou pegar, então, agora o passivo exigível, o passivo circulante e o passivo não circulante, e vou dividir pelo ativo total que eu tenho no meu balanço. Somos dois valores, passivo circulante e não circulante, divido pelo ativo total, e vou encontrar o meu grau de endividamento, certo? Também há uma interpretação, né, a ser feita depois lá no campo específico a respeito de grau de endividamento dessa organização, dessa empresa. Grau de garantia de capital de terceiros. Nós temos nosso passivo exigível, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Vai dar o nosso resultado de grau de garantia de capital de terceiro. Bom, já vimos de onde sai o passivo exigível. E o patrimônio líquido, onde é que está? O patrimônio líquido está no nosso balanço patrimonial, na parte do passivo. O patrimônio líquido está aqui. E nós temos aqui o valor correspondente de 3.860.440. Esse valor que nós vamos utilizar lá para dividir o nosso passivo exigível. Né? Colocamos o valor aqui. Vamos, então, fazer a soma, a divisão depois pelo patrimônio líquido e encontrar o valor correspondente ao grau de garantia de capital de terceiro para, posteriormente, fazer a interpretação do resultado. Na letra C, nós vamos ter os indicadores econômicos lucratividade. A solicitação é para calcular o lucro bruto. Nesse cálculo, nós precisamos de dados do nosso DRE, que é o lucro operacional bruto, dividido pela receita operacional líquida, vezes 100. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos procurar lá o lucro operacional bruto. Então, no nosso DRE, vamos procurar o lucro operacional bruto. Vamos pegar a nossa DRE, a sua estrutura, identificar onde está o lucro operacional bruto. Identificamos o valor do lucro operacional bruto. Precisamos levar esse valor para a nossa fórmula. Então, vamos inserir esse valor para poder dividir ele pela receita operacional líquida. Outro valor do DRE, vamos até lá, receita operacional líquida. Então, encontramos nosso DRE, a receita operacional líquida. Vamos necessitar esse valor para colocar na nossa fórmula receita operacional líquida. Divido um valor pelo outro e o resultado dessa divisão eu multiplico por 100. Assim eu vou obter o percentual correspondente de lucratividade bruta, certo? Que também necessita de uma interpretação adequada. Elaborar os cálculos de indicadores econômicos, letra D, rentabilidade. No caso, rentabilidade de capital próprio.
precisamos aqui de dois valores, o LLE, que é lá do DRE, e o PL, que é do balanço patrimonial. Então, vamos lá encontrar o LLE. O DRE, o último elemento do DRE é o lucro líquido do exercício, no nosso LLE. Então, vamos precisar do valor correspondente ao LLE para jogar na fórmula. A gente faz essa tarefa. Vamos preencher aqui. Vamos dividir pelo patrimônio líquido do balanço. Então, voltamos ao balanço patrimonial, encontramos o patrimônio líquido, encontramos o valor que necessitamos para o cálculo, levamos até a nossa fórmula, rentabilidade de capital próprio, colocamos o valor na fórmula, e o resultado nós vamos multiplicar por 100, a fim de encontrar o nosso percentual de rentabilidade do capital próprio. Então, divido primeiro LLE pelo patrimônio líquido, o resultado eu multiplico por 100, e eu vou ter o percentual correspondente de rentabilidade de capital próprio. Precisa, nessa última parte do trabalho agora, a letra E, elaborar os cálculos de análise econômica. Temos a margem de lucro e a taxa de retorno de capital de terceiros. Na margem de lucro a gente precisa do lucro operacional líquido e da receita operacional líquida. Então vamos achar o primeiro elemento ali da nossa fórmula. Então, lucro operacional líquido. Aqui está ele. Vamos copiar o nosso valor. Levamos ele lá para a nossa fórmula. Vocês digitam o valor aqui, copiam o valor aqui. Dividem pela receita operacional líquida, também do nosso DRE. Então, temos aqui a nossa receita operacional líquida. Vamos pegar esse valor, copiar ele e vamos inserir na nossa fórmula. Inserir ou digitar. O resultado a gente vai multiplicar por 100 e vamos obter aqui então o percentual correspondente à margem de lucro. A última fórmula agora, taxa de retorno de capital de terceiros. Nós precisaremos aqui do lucro operacional líquido e do ativo total. Um do DRE, outro do balanço. Então, o lucro operacional líquido nós já pegamos na fórmula anterior, né? Então é fácil, a gente vai trazer ele para cá. E o ativo total, né, só para relembrar, é no balanço. Então vocês precisam ir lá no balanço, total do ativo, pegar esse valor correspondente ao total do ativo, levar para a fórmula, colar ou digitar. Né? Vamos dividir um valor pelo outro, multiplicar por 100 e o resultado obtido em termos percentuais de taxa de retorno de capital próprio, certo? Então aí é a forma de fazer todos os cálculos do nosso trabalho disciplinar. Faltam as interpretações, né? Então vou dar como exemplo aqui a interpretação da solvência geral, certo? Então, claro, todos os cálculos precisam ser interpretados. Então, a gente começa com LI, fala a respeito do LI, o seu significado, né, o que esse número encontrado quer dizer. Depois vamos para a solvência geral e assim por diante. Então, digamos que a gente já tenha aqui falado do LI, já comentamos no início do vídeo, e na sequência já vou fazer um outro parágrafo sobre a solvência geral. O que significa aquele número encontrado? Né? Eu vou pesquisar na minha apostila, solvência geral, né? Fala aqui a teoria a respeito da solvência geral, o que ela é, o que ela mede, né? E vamos encontrar aqui uma informação muito importante no resultado, o significado do cálculo. Né? Nós encontramos um valor maior do que 1, menor do que 1, ou igual a 1. E aí nós interpretamos o resultado obtido em solvência geral. Um exemplo da apostila, temos aqui um cálculo de solvência geral, onde se encontra 1,82. Bom, a partir do valor encontrado, qual o significado? Que interpretação se pode dar? Então, é um valor maior do que 1. Então, eu vou olhar aqui, na teoria, e vou encontrar que, quando o valor da solvência é maior do que 1,
significa que o ativo é superior às dívidas assumidas com terceiros, a qualquer tempo, certo? Então, essa é a interpretação que eu vou dar para o meu cálculo. Calculei solvência geral, encontrei um valor maior do que 1. A interpretação possível que se pode ter é que, quando a solvência geral é maior que 1, a empresa tem no seu ativo, né, capacidade superior às dívidas assumidas com terceiros a qualquer tempo. Capacidade de cumprir com essas obrigações, certo? Se tivéssemos encontrado um valor menor do que 1 na solvência geral, então, o significado seria que a empresa, né, está com passivo a descoberto, ou seja, ela não tem ativo suficiente para cumprir com as obrigações assumidas com terceiros, certo? Então, como se constrói a interpretação dos cálculos que nós fizemos no nosso trabalho disciplinar, né? Venham na fonte do conhecimento, na apostila, olhem o exemplo e vejam como está sendo interpretado o resultado obtido através do cálculo, certo? É assim que vocês vão fazer a interpretação do trabalho disciplinar de vocês para cada um dos cálculos obtidos. Podem seguir a sequência dos cálculos feitos. LI, número encontrado, o que significa? Escrevam ali. Na letra B, solvência geral, significado, valor encontrado, o que esse valor significa? Grau de endividamento, mesma coisa. Calculado, encontrado tal valor, né? O que significa esse número? E assim por diante até o final, né? Então, vocês vão ter aí alguns elementos para descrever, a partir da teoria, dizendo o significado de cada valor. Nós estamos com o exemplo aqui do caso da solvência geral, né? Olhamos na apostila, encontramos o significado, o que o número quer dizer, e aí conseguimos justificar lá o nosso trabalho disciplinar para a empresa que estamos analisando, certo? Isso é muito importante porque os indicadores é que vão dizer, né, da saúde financeira da organização, como está indo, como não está, né, para que os gestores financeiros consigam tomar decisões, né, em relação à alocação de recursos, necessidade de recursos terceiros, né, ou, de repente, investimentos que a empresa possa virar realizando, ou medidas, né, para melhorar o faturamento, né, melhorar os números da empresa, certo? Então, esse foi o nosso trabalho disciplinar de administração financeira. Resumindo, precisamos coletar os dados solicitados dos demonstrativos, balanço e DRE, aplicar nas fórmulas solicitadas, após feitos os cálculos, interpretar os números obtidos, né? Realizar a descrição da interpretação no campo adequado, dizendo, então, claramente que encontramos o número X lá em LI, e isso significa tal coisa para a empresa. Encontramos tal número lá em SG, e isso significa tal coisa para a empresa. E essa tal coisa vem da onde? Da teoria que nós temos na nossa apostila. Os significados, né, de cada um desses indicadores e o que o número encontrado vai trazer de informação relevante para a decisão dos administradores financeiros. A partir desses números, desses resultados, é que os administradores financeiros tomam, então, decisões, né? Muito bem, gente. Bons estudos a todos. Tá? Estamos juntos.